Máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Os extremos de funções. Então, está o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, a equação z igual a f de x, y. Vamos definir, então, o que chamamos de máximo relativo. Disse que uma função de duas variáveis tem um máximo relativo em um ponto do domínio x0 e y0. Se houver um disco centrado em x0 e y0, tal que o valor da nossa função no ponto central do disco, no ponto x0 e y0, é maior que qualquer valor que a função assume dentro do disco. Então, maior ou igual a f de x e y em quaisquer pontos x e y do domínio da função que estiverem dentro do disco. Então, localmente, né, nessa vizinhança, digamos, do ponto x0 e y0, f de x0 e y0 é o maior valor possível que a função assume. Então, localmente, se ele é o maior valor possível, é o máximo relativo. Então, dizemos que a função tem mínimo relativo no ponto x0 e y0 se houver um disco centrado em x0 e y0 tal que agora o valor da função é o menor possível. Então, f de x0 e y0 é menor ou igual a f de x e y em quaisquer pontos x e y do domínio da função f que estiverem dentro do disco, né, centrado em x0 e y0. Vamos definir agora o que chamamos então de máximo absoluto. Esse é o maior valor que a função assume dentro do domínio. Então, se diz que uma função de duas variáveis tem um máximo absoluto num ponto x0 e y0 se f de x0 e y0 é maior ou igual a f de x e y para qualquer ponto x e y do domínio da função. E o mínimo absoluto é semelhante. Então, dizemos que uma função de duas variáveis tem um mínimo absoluto em um ponto x0 e y0 se f de x0 e y0 é menor ou igual a f de x em quaisquer pontos x0, em quaisquer pontos x e y do domínio da função f. Então, está aí a ilustração. Máximos e mínimos relativos, né, são máximos locais ou mínimos locais numa vizinhança perto do ponto em questão, né? Então, nessa vizinhança, nesse disco centrado no ponto, o valor da função no centro do disco é o maior possível ou o menor possível. Então, nesse caso, teremos máximos ou mínimos relativos. Já o máximo absoluto é o maior valor possível da função, e o mínimo absoluto é o menor valor possível da função. A função pode ter vários pontos de máximo relativo, vários pontos de mínimo relativo, mas apenas um ponto, né, apenas um valor máximo absoluto, né, e um valor mínimo absoluto. Esses valores máximos e mínimos absolutos são chamados de extremos absolutos, enquanto que os máximos e mínimos relativos são chamados de extremos relativos. Então, se f tiver um máximo ou um mínimo relativo em x0 e y0, dizemos que f tem um extremo relativo em x0 e y0. Se f tiver um máximo ou um mínimo absoluto em x0 e y0, dizemos que f tem um extremo absoluto em x0 e y0. Conjuntos limitados. Definição. Um conjunto de pontos no espaço bidimensional é um conjunto limitado se o conjunto inteiro couber dentro de um retângulo. Então, aí está um exemplo e a ideia, né, central por trás desse conceito de limitação de conjunto. O conjunto é dito limitado, então, se ele couber dentro de um retângulo qualquer, por maior que seja o retângulo, não importa. Na definição, um conjunto de pontos no espaço bidimensional é um conjunto ilimitado se não houver retângulo que contenha todos os pontos do conjunto. Então, um exemplo aí está um conjunto do primeiro quadrante, todos os pontos do primeiro quadrante é um conjunto ilimitado, não existe retângulo que consiga englobar todos os pontos do primeiro quadrante. Mesma ideia está por trás de conjunto limitado no espaço tridimensional. Então, um conjunto de pontos no espaço tridimensional é um conjunto limitado se o conjunto inteiro couber dentro agora de uma caixa, né? Em vez de um retângulo, uma caixa. E ilimitado, caso contrário, se não existir caixa que consiga englobar
todos os pontos do conjunto. O teorema do valor extremo. Para funções de uma variável, f de x, o teorema do valor extremo diz o seguinte: se uma função é contínua no intervalo fechado AB, então ela tem um valor máximo e mínimo absolutos no intervalo fechado AB. Então, se ela é contínua, ela assume os seus valores extremos, o máximo absoluto e o mínimo absoluto dentro do domínio dela, dentro do intervalo fechado AB. Esse é o teorema do valor extremo para funções de uma variável. Para funções de duas variáveis, nós também temos o teorema do valor extremo, está aí enunciado. Não vamos demonstrá-lo, mas vamos fazer uso deste teorema que é bastante importante. O teorema diz o seguinte: então, se f é uma função contínua em um conjunto fechado e ilimitado, então continuamos com a função contínua, agora substituímos o intervalo fechado por um conjunto fechado ilimitado chamado R, onde, então, se a função é contínua nesse conjunto, que é fechado e limitado, R, então f tem um máximo e um mínimo absoluto ali dentro deste domínio R, nesse conjunto fechado e limitado. Então, isso vai fazer o papel do intervalo fechado AB, aqui para a nossa função de duas variáveis. Por exemplo, então ali temos um conjunto R, que é um quadrado unitário, quadrado de lado 1. Então, se uma função está definida nesse conjunto que é fechado e limitado, ele é fechado porque contém o bordo, né? E ele é limitado porque, obviamente, ele é contido dentro de um quadrado, né? Então, é o conjunto R, o conjunto dos pontos x, y, tais que tanto x quanto y variam entre 0 e 1, inclusive, né? Então, esse é um conjunto fechado e limitado. Então, se eu tenho uma função contínua definida nesse conjunto R, forçosamente ela tem que ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto. Um valor máximo absoluto é assumido dentro do conjunto e um valor mínimo absoluto também dentro de R. Então está aí na ilustração, no exemplo, o valor máximo absoluto é assumido lá no bordo, lá no valor x igual a 0, y igual a 1, um dos bordos do domínio do quadrado, né, que é a região R. Já o mínimo absoluto é assumido no ponto A, né, no ponto A, que está no interior do quadrado. Então, o máximo absoluto ocorre lá no canto superior direito, né, em D, e o mínimo absoluto ocorre dentro, no interior do quadrado, que é em A. Encontrando extremos relativos. Vamos supor que f de xy tenha um máximo relativo num ponto com coordenadas x0 e y0. Está o gráfico dessa ilustração, uma espécie de paraboloide ali, onde a função assume seu máximo ali no ponto x0 e y0. Então, pelo menos na vizinhança daquele disco, né, o gráfico da superfície se aproxima, é parecido com uma espécie de paraboloide, não necessariamente um paraboloide, mas temos ali um ponto de máximo ali. O que está acontecendo naquele ponto de máximo? O que acontece quando cortarmos a superfície por um plano paralelo aos planos coordenados, né? Um plano x igual a x0, por exemplo, um plano paralelo ao plano z, ao plano yz. E o que acontece com a superfície quando cortarmos essa superfície por um plano do tipo y igual a y0, um plano paralelo ao plano xz? Bem, nesse caso teremos os traços, né, da superfície, que são curvas, né, e essas curvas terão tangentes horizontais justamente no ponto x0 e y0. Nesse ponto, tanto a curva obtida pelo corte pelo plano y igual a y0, quanto a curva obtida pelo corte fazendo o corte pelo plano x igual a x0, tem tangentes horizontais. Então, as derivadas parciais, né, então estamos falando da derivada parcial em relação a x,
no ponto x0, y0 deve ser zero, bem como a derivada parcial da f em relação a y neste ponto deve ser zero. O mesmo vale se a função tem um mínimo relativo em x0, y0, é só virar a figura de cabeça para baixo, né? Então seria, no caso então, do mínimo relativo, as derivadas parciais também se anulam. Então o teorema diz o seguinte: se f tiver um extremo relativo em x0 e y0 e se as derivadas parciais de primeira ordem de f existirem nesse ponto, então temos que elas devem ser nulas, né? As derivadas parciais devem ser zero neste ponto, coordenadas x0 e y0. Então, se f tiver um extremo relativo em x0 e y0, as derivadas devem se anular neste ponto. Uma definição: um ponto x0 e y0 no domínio de f é dito um ponto crítico de f se as duas derivadas parciais em relação a x e y existirem forem iguais a zero neste ponto, ou se pelo menos uma delas não existir. Então, se pelo menos uma das derivadas parciais de primeira ordem de f não existir nesse ponto. Então, existem dois tipos de ponto crítico, né? O ponto crítico onde as derivadas, ambas as derivadas parciais são nulas, e um ponto crítico onde também é considerado ponto crítico um ponto onde pelo menos uma delas não existe. A observação é que os extremos relativos ocorrem nos pontos críticos, né? Para ser um extremo relativo, né, os extremos relativos devem ocorrer nos pontos críticos, mas nem todo ponto crítico é um ponto de extremo relativo. Isso era o mesmo valia para a função de uma variável. Vamos ver isso através de exemplos que veremos a seguir. Vamos ver alguns exemplos, então. Começamos com o paraboloide hiperbólico, a equação f de xy igual a x quadrado menos y quadrado. Está aí o gráfico dessa superfície. Vamos observar o que acontece naquele ponto 0, 0, que ao mesmo tempo, note que ao mesmo tempo ele é um ponto de mínimo de um dos traços e máximo de outro. Então, ele não vai ser ponto nem de máximo nem de mínimo da superfície, né, como se vê claramente, mas ele é um ponto crítico, né, dá para ver claramente que é um ponto crítico porque as derivadas parciais em relação a x e y estão ali, 2x, 2y, respectivamente, e no ponto 0, 0, na origem, essas derivadas obviamente são zero, então isso indica que a origem é um ponto crítico, mas ela não é um ponto nem de máximo nem de mínimo, então a função não tem máximo nem mínimo na origem, né? Então superfície z igual a x2 menos y2 tem um chamado ponto de Sella em 0, 0. Um outro exemplo, um exemplo do paraboloide. O paraboloide tem um mínimo relativo e absoluto, também é um mínimo absoluto no ponto 0, 0, né, na origem, né, dá para ver claramente pelo gráfico. E a função realmente tem um ponto crítico ali na origem, né, f de xy igual a x2 mais y2, derivada parcial em relação a x a 2x, derivada parcial em relação a y a 2y na origem, então essas derivadas são nulas, então 0, 0 é um ponto crítico. A função aqui, z igual a 1 menos x2 menos y2, também um paraboloide, agora de cabeça para baixo, né? Então o máximo relativo ocorre, e também absoluto ocorre na origem, 0, 0, dá para ver claramente pelo gráfico, e confirmamos que a função tem um ponto crítico ali na origem, derivadas parciais menos 2x e menos 2y, a derivada parcial em relação a x e y respectivamente. Então na origem ambas essas derivadas são nulas, o que indica pela definição que a origem é um ponto crítico, então candidato sempre a ponto de máximo ou mínimo relativo. Já o exemplo aqui do cone, a equação do cone é z igual a raiz quadrada de x2 mais y2, então é só a folha superior do cone, ela tem um ponto crítico, ela tem um mínimo relativo e absoluto na origem, né? E vamos ver que a origem realmente é um ponto crítico, mas é um ponto crítico onde a derivada não existe, né? As derivadas parciais aqui
são calculadas, né, 1 sobre 2 vezes a raiz de x2 mais y2 vezes 2x, cancelando 2, então dá x sobre a raiz de x2 mais y2, a derivada parcial em relação a x. Em relação a y é semelhante, né, y sobre raiz de x2 mais y2. Nenhuma delas existe na origem, né, e a função está definida na origem. A função vale zero, f de 0, 0 é a raiz quadrada de 0 quadrado mais 0 quadrado, que é zero. Mas as derivadas não existem na função gráfica, ela tem um bico, a função não é suave ali. Apesar disso, ela tem um mínimo relativo e absoluto também na origem, né? E tem um ponto crítico ali, mas é um ponto crítico diferente, né? Um ponto crítico daqueles diferente dos outros, onde a superfície era suave ali no entorno do ponto. Teste da segunda derivada. É um teste que se assemelha ao teste da segunda derivada para funções de uma variável, para localizar extremos relativos para funções de uma variável. Se assemelha um pouco, então por isso é chamado então o teste da segunda derivada. Está o teorema que vamos usar sem demonstração. Então, teste da segunda derivada, seja f uma função de duas variáveis com derivadas parciais de segunda ordem contínuas em algum disco centrado em um ponto crítico x0, y0. Então, já para começar, né, se as segundas derivadas existem, que são contínuas, né, por hipótese, no ponto, em todo o disco, inclusive no ponto central, x0, y0, é porque as primeiras derivadas também existem. Logo, esse teste ele só se aplica para pontos críticos, onde as derivadas existem e são nulas, né, já que é para ser ponto crítico. Então, aqueles pontos críticos do cone, onde a derivada não existe, né, o vértice do cone, onde a função não é diferenciável ali, esse ponto crítico está excluído do teste da segunda derivada. Apenas pontos críticos onde as derivadas parciais existem e são zero. Então, vamos definir este número D maiúsculo calculado assim, segunda derivada em relação a x, vezes a segunda derivada da f em relação a y, menos o quadrado da derivada mista. Tanto faz em relação a y a x, se eu derivo em relação a x ou a y na frente, né, em primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou vice-versa, porque, por hipótese, as derivadas parciais são contínuas. Então não há problema nenhum quanto à ordem da derivação, as derivadas mistas coincidem. Então definimos esse número D, então produto das derivadas parciais a segunda ordem em relação a x, vezes a segunda ordem em relação a y, menos o quadrado da derivada mista, sempre no ponto base, no ponto x0, y0. Definimos então esse número D. Então no item A diz se D é positivo e se a derivada em relação a x da segunda ordem no ponto x0, y0 também é positivo, então f tem um mínimo relativo em x0, y0. Se D ainda é positivo e a segunda derivada agora em relação a x da função f no ponto x0, y0 é negativa, então f tem um máximo relativo em x0 e y0. Essa parte do teorema, tirando fora este número D, lá podemos associar com a função de uma variável, de que se a segunda derivada é positiva, então f tem um mínimo relativo. Se a segunda derivada é negativa, a função tem um máximo relativo. No item C, então, se essa constante D, calculada ali em cima, for negativa, então f tem um ponto de cela em x0, y0. E se D for igual a zero, o teste é inconclusivo, ou seja, nada podemos afirmar sobre este ponto crítico que está sendo testado no teste da segunda derivada. Eu quero observar só um ponto que significa D positivo, né? D positivo significa que o produto das derivadas parciais em relação a x, segunda ordem, né, em relação a x, em relação a y, é maior que o quadrado da derivada mista. Como para ser maior que o quadrado, né, então ambos os valores de fxx e fyy
eles devem ter o mesmo sinal, né? Porque o produto deve ser positivo, já que o produto deve ser maior que um quadrado. Portanto, nesse caso, fxx e fyy têm o mesmo sinal. Então, no enunciado tanto do item A quanto do item B, nós podemos trocar fxx por fyy, porque se D é positivo e fxx for positiva, então a segunda derivada em relação a y também o será. E se essa derivada for negativa, se essa segunda derivada em relação a x de segunda ordem, né, for negativa no ponto x0, y0, a derivada de segunda ordem em relação a y também será negativa, no caso de D positivo. Né? Então, o enunciado ali pode ser usado tanto no item A quanto no item B com a derivada de segunda ordem em relação a y, ao invés de colocar a derivada de segunda ordem em relação a x. Neste exemplo, vamos localizar os extremos relativos e os pontos de Cella, se existirem, da função f de xy igual a 3x2 menos 2xy mais y² menos 8y. Então, esta é a nossa função. Primeiramente, vamos encontrar os candidatos a extremos relativos. Os pontos de Cella são os pontos críticos, então vamos derivar a função, então derivada parcial em relação a x, dá 6x menos 2y mais 0, né? Então 6x menos 2y. A derivada parcial em relação a y é 0 menos 2x mais 2y menos 8. Então está ali menos 2x mais 2y menos 8. Para encontrar pontos críticos, ambas as derivadas parciais devem ser igual a zero simultaneamente. Então nós temos um sistema de equações, né, 6x menos 2y igual a zero, que corresponde a colocar a derivada parcial da f em relação a x igual a zero. E a segunda equação, menos 2x mais 2y menos 8 igual a zero, que corresponde a colocar a derivada parcial da derivada parcial em relação a y igual a zero. Então, esse sistema linear, vou resolver assim, vou somar as duas equações, porque eu noto que ao somar as duas equações a variável y será eliminada, então eu tenho 6x menos 2y menos 2y mais 6x menos 2x menos 2y mais 2y menos 8 igual a 0 mais 0, então isso, eliminando a variável y, tenho 6x menos 2x dá 4x menos 8 igual a 0, 4x igual a 8, logo x igual a 8 quartos, que é 2. Então, o valor de x é substituído ali na primeira equação. Vamos encontrar y agora. Então, 6 vezes 2 menos 2y igual a 0. Logo, 2y igual a 12, y igual a 12 meios, que dá 6. Então, temos uma única solução para o nosso sistema de equações lineares. 2 por 2, né? Duas equações, duas incógnitas, encontramos apenas uma solução, que é o ponto 2, 6, x igual a 2, y igual a 6, é o único ponto crítico, então a única solução daquele sistema. Vamos então agora testar esse ponto crítico usando o teste da segunda derivada. Para usar o teste da segunda derivada, nós temos que calcular aquele número d, né, que envolve as derivadas de segunda ordem. Então, derivada de segunda ordem agora em relação a x. Derivamos a expressão em relação a x, mais uma vez, a expressão 6x menos 2y, então a derivada é 6. Derivada em relação a y, então no ponto 2, 6, que é o ponto crítico, né, essa derivada é constante, então tanto faz usar qualquer ponto, a derivada é constante igual a 6. Derivada em relação a y agora. Derivamos em relação a y mais uma vez, então a expressão menos 2x mais 2y menos 8, isso dá 2, que é constante mais uma vez, então substituindo o xy por 2,6, isso independente do ponto 2,6, essa segunda derivada é sempre constante igual a 2. A derivada mista, a derivada em relação a y da derivada em relação a x, é a menos 2, né? Também é constante, então no ponto 2,6 ela continua valendo menos 2. Então agora estamos prontos para usar o teste da segunda derivada. Vamos calcular aquele número d, que é o produto então das derivadas
em relação a x pela derivada em relação a y, derivada de segunda ordem, menos o quadrado da derivada mista. Então, 6 vezes 2 menos 2 ao quadrado, isso dá 12, menos 4 dá 8, que é um número positivo. Então, interessa realmente o sinal de D, né? A segunda derivada em relação a x, né, fx no ponto 2,6, ela é constante, né, em qualquer ponto ela vale 6, ela é um número positivo também. Então, pelo item A do teste da segunda derivada, eu tenho D positivo e a segunda derivada em relação a x também positivo. Então, tem um ponto de mínimo, né, f tem um ponto de mínimo relativo em 2,6. E aí está a ilustração. O gráfico da função, usando um recurso computacional, foi feito na vizinhança do ponto 2,6, né, perto do ponto 2,6, então a função se comporta mais ou menos assim, e dá para ver claramente tem um mínimo, então, relativo naquele ponto 2,6. Neste exemplo, vamos localizar os extremos relativos e os pontos de Cella, se existirem, para a função f de xy igual a 4xy menos x na quarta menos y na quarta. Para localizar os extremos, os pontos críticos primeiro, vamos calcular as derivadas parciais. Então, a derivada parcial em relação a x, num ponto xy qualquer, a derivada de 4xy é 4y, derivada de x na quarta é 4x3, e a derivada de y na quarta é 0, por isso estamos derivando em relação a x. Então, a derivada parcial da f em relação a x é 4y menos 4x3. De forma semelhante, a derivada parcial da f em relação a y agora é 4x menos 4y3. Para encontrar os pontos críticos, então devemos encontrar os pontos onde as derivadas parciais se anulem simultaneamente. Então, devemos resolver um sistema de equações 4y menos 4x3 igual a 0, 4x menos 4y3 igual a 0. Podemos eliminar aqueles coeficientes 4 de ambas as equações, então dividido por 4 na primeira e na segunda equação, e escrevendo a primeira equação então como y igual a x ao cubo, e a segunda equação como x igual a y ao cubo. Agora, da primeira equação, elevando ao cubo ambos os lados, eu tenho que y ao cubo é x ao cubo, que dá x na nona potência. Então, agora, observando que eu tenho que y ao cubo é x na nona da primeira equação, e na segunda equação me diz que y ao cubo é igual a x, então x na nona deve ser igual a x, portanto, x vezes x na oitava menos 1, né, colocando em evidência o x, então x vezes x na oitava menos 1 deve ser igual a 0. Um dos fatores deve ser 0, então no primeiro fator, então eu tenho a possibilidade de x ser 0, então eu tenho já uma raiz, um dos valores de x, né, uma raiz para essa equação. A outra possibilidade é x na oitava menos 1 ser 0. Para essa possibilidade eu vou fatorar o x na oitava menos 1 como x na quarta menos 1 vezes x na quarta mais 1. Então, x na oitava menos 1 pode ser fatorado assim como x na quarta menos 1 vezes x na quarta mais 1. Então, examinando as duas equações, né, uma, evidentemente, a segunda é impossível, já que x na quarta é sempre maior ou igual que 0, então, ao somar 1, isso jamais pode dar 0, né? Então, só tem uma possibilidade, que é x na quarta menos 1 ser igual a 0. Eu vou examinar essa possibilidade fatorando x na quarta menos 1 como x quadrado menos 1 vezes x quadrado mais 1. Então, um dos dois deve dar 0. Obviamente, x quadrado mais 1 nunca é 0. E eu tenho a única possibilidade é x quadrado menos 1 ser 0. Aí sim eu posso fatorar como x menos 1 e x mais 1 igual a 0, que me dão as soluções, então, x igual a 1 e x igual a menos 1. Essas, então, são as outras duas raízes da minha equação. Então, 3 possíveis valores de x, 0, 1 e menos 1. Então, vamos calcular agora os valores correspondentes a y. Y é x ao cubo, então
Se x é zero, y é zero. Então eu tenho lá meu primeiro ponto crítico, que é o ponto 0, 0. Se x é igual a 1, então y é igual a 1 ao cubo, que me dá y igual a 1. Então o ponto 1, 1 é o outro ponto crítico. E se x é igual a menos 1, y é igual a menos 1 ao cubo, que dá menos 1. Portanto, o ponto menos 1 é o meu terceiro e último ponto crítico. Então agora nós vamos testar cada um desses pontos críticos usando o teste da segunda derivada. Vamos calcular as derivadas de segunda ordem em relação a x. Derivo a expressão 4y menos 4x3, isso dá menos 12x2. Derivada parcial em relação a y, agora de segunda ordem, derivo a expressão 4x menos 4y3. Em relação a y, isso dá menos 12y2. Derivada mista, derivada fxy, deriva em relação a y a expressão 4y menos 4x3, isso dá 4, independente do ponto xy. Então, agora vamos ao teste da segunda derivada para o ponto crítico 0, 0. Vamos calcular o número d, que envolve, então, o produto das derivadas parciais em relação a x, pela derivada parcial de segunda ordem, né, em relação a x, vezes a derivada parcial de segunda ordem em relação a y, no ponto 0, 0, menos o quadrado da derivada mista no ponto 0, 0. Então, substituindo por 0 as expressões das derivadas de segunda ordem, ali temos que d é 0 vezes 0 menos 4 ao quadrado, que dá menos 16. O que importa é o sinal e não o valor. Então, menos 16 é um número negativo. Então, de acordo com o teste da segunda derivada, no ponto crítico 0, 0, a função tem um ponto de sela, né? Nem máximo nem mínimo, um ponto de sela aí na origem. Vamos para o segundo ponto crítico 1, 1. Vamos calcular o número d. Isso, então, é derivada parcial de segunda ordem em relação a x, vezes a derivada parcial de segunda ordem em relação a y, menos o quadrado da derivada mista no ponto 1, 1. Então, substituindo x por 1, y por 1, nas expressões das derivadas de segunda ordem calculadas ali em cima, temos que d é menos 12 vezes menos 12, menos 4 ao quadrado, isso é 128. O importante aqui é o sinal, né? O sinal positivo, juntamente com a informação de que a segunda derivada fxx no ponto 1, 1, então é menos 12, né? Então isso é negativo, então isso me diz que a função tem um máximo relativo no ponto 1, 1, d positivo e segunda derivada parcial em relação a x no ponto crítico negativo. Significa, então, de acordo com o teste da segunda derivada, f tem um máximo relativo no ponto 1, 1. Para o último ponto crítico, o ponto crítico menos 1, 1, aí está o valor de d, substituindo então x por menos 1, y por menos 1, as expressões para as derivadas parciais de segunda ordem, calculamos d, que é menos 12 vezes menos 12, menos 4 ao quadrado, então dá 128, número positivo. Como a segunda derivada, no ponto menos 1 também é negativo, é menos 12, que é um número negativo, então f tem um máximo relativo no ponto menos 1, menos 1. Então está o gráfico da função, está os dois pontos de máximo, o ponto 1, 1 e o ponto menos 1, menos 1. O ponto 0, 0 é um ponto de sela, né? Um ponto crítico também, mas não é nem de máximo nem de mínimo. Este é o mapa de contornos, né? Mostrando aí os pontos de máximo, os pontos de extremo relativos, os pontos de máximo coordenadas 1, 1 e menos 1, menos 1, e o ponto de sela na origem. Temos esse importante teorema, que diz que se uma função de duas variáveis tiver um extremo absoluto em um ponto do interior do seu domínio, então esse extremo deve ocorrer em um ponto crítico. Vamos ver por que isso ocorre. Então vamos supor que f tem um máximo absoluto no ponto x0, que está no interior do domínio
da função f de x. Então eu posso colocar um disco inteiro dentro do interior, já que esse é um ponto interior, eu coloco um disco inteiro dentro do domínio, um disco centrado no ponto x0, y0, e dentro desse disco o valor da função em f de x0, y0 é o maior dentro de todo esse disco, já que ele é o máximo absoluto, é o maior em todo o domínio. Então, f tem um máximo relativo ali no ponto x0, y0. Agora, existem duas possibilidades, né? Ou ambas as derivadas parciais de primeira ordem existem, né? Neste caso, se as derivadas existirem, né? Então ambas devem ser igual a zero para ter um máximo relativo, ali, porque as curvas, os traços, né, devem ter os traços da superfície devem ter tangentes horizontais, portanto, derivada parcial em relação a x e y neste ponto, né, devem ser zero, e pela definição de ponto crítico, então x0, y0 é um ponto crítico da função f. Mas existe a outra possibilidade ali na bifurcação, é que uma das derivadas parciais de primeira ordem não existe, né? Mas nesse caso, também pela definição, nós temos um ponto crítico em x0, y0. Então está aí demonstrado que se f tem um extremo absoluto, um máximo absoluto em x0 e y0 que ocorrem no interior do domínio da função, então este ponto deve ser um ponto crítico. A demonstração para o caso de mínimo absoluto é muito semelhante, então está então demonstrado o teorema. Vamos ver como encontrar extremos absolutos de uma função de duas variáveis em conjuntos fechados e limitados. Vamos fazer uso de dois teoremas. O primeiro é este aqui, que já vimos que uma função que é contínua em conjunto fechado e limitado R, então f tem um máximo e um mínimo absolutos em R. Então, se ela é contínua num conjunto fechado e limitado, então ela possui os extremos, dois valores extremos, o máximo absoluto e o mínimo absoluto dentro dessa região fechada e limitada R. O segundo teorema é que diz que se eu tenho uma função de duas variáveis que tiver um extremo absoluto em um ponto interior do seu domínio, então esse extremo ocorrerá em um ponto crítico. E esse teorema nos garante então que os únicos candidatos a extremos absolutos de uma função do interior da região R são os pontos críticos. Não existe mais nenhum outro candidato. Então, como encontrar os extremos absolutos de uma função contínua de duas variáveis em um conjunto fechado e limitado, que já sabemos então que esses valores extremos existem e são assumidos pela função dentro do conjunto R. Então, primeiro passo, nós vamos encontrar todos os candidatos a valor extremo no interior da região R, ou seja, encontre todos os pontos críticos de R que estão no interior da região R. Passo 2, encontre os pontos de fronteira nos quais os extremos também podem ocorrer. Então, além do interior, os pontos de fronteira onde os extremos podem ocorrer. No passo 3, então, calcule o valor da função f de xy nos pontos obtidos nos passos anteriores. Então, o maior desses valores será o máximo absoluto e o menor será o mínimo. Neste exemplo, vamos botar em prática então a estratégia desenvolvida no item anterior para encontrar os extremos absolutos de uma função contínua num conjunto fechado e limitado R. Então, vamos encontrar os valores máximo e mínimo absolutos da função f de xy igual a 3xy menos 6x menos 3y mais 7 na região triangular fechada de vértices 0, 0, 3, 0 e 0, 5. Então, primeiro passo, vamos encontrar os pontos críticos de f que estão no interior da região R. Aí está a região R, o triângulo com os vértices na origem, 3, 0 e 0, 5. Então, o triângulo é incluindo os bordos, né, incluindo a fronteira do triângulo. Então, vamos encontrar os pontos críticos no interior
vamos derivar em relação a x, a função, isso dá 3y menos 6, e a derivada em relação a y é 3x menos 3. Então temos que encontrar os pontos críticos, igualando as derivadas a zero, né, simultaneamente. Então tem um sistema de duas equações e duas incógnitas. Primeira equação, 3y menos 6, segunda equação, 3x menos 3. As equações estão desacopladas, isso é fácil de eu resolver. Então y é 6 terços, que dá 2, e x é 3 terços, que dá 1. Então, ponto com coordenadas 1, 2, é um ponto interior na região triangular R lá. Então, é um único ponto crítico do interior de R, é a única solução do nosso sistema. Lá está o ponto com coordenadas 1, 2. Esse é um ponto, é um candidato a extremo absoluto da função. Vamos ao passo 2, que é encontrar os pontos de fronteira nas quais os extremos podem ocorrer. Então, primeiro, vamos examinar a fronteira. A fronteira da região R consiste em 3 segmentos de reta. O primeiro segmento de reta é o que une os pontos 0, 0 e 3, 0. Então, nesse segmento, y é igual a 0 e x está entre 0 e 3. Então, eu vou considerar a função, definir a função u de x como sendo a função f, um ponto x qualquer e coordenada y0. Então, ao longo do eixo de x é a função u de x, é a mesma coisa que a função f, coincide com a função f, só que a função u de x está definida apenas ao longo do eixo do x. Então, fazendo a conta ali, eu tenho 3x vezes 0 menos 6x menos 3 vezes 0 mais 7. Então, u de x é a função menos 6x mais 7. Só que eu vou considerar ela no segmento que une a origem ao ponto 3, 0, então x está entre 0 e 3, no intervalo fechado 0 e 3. Então tem uma função contínua no intervalo fechado 0 e 3. Pontos críticos, uma derivada dela é constante igual a menos 6, nunca é 0, então não tem pontos críticos, então os únicos pontos, os extremos devem ocorrer na fronteira, né, no ponto x igual a 0 ou no ponto x igual a 3. E isso corresponde, então, já que y é 0, corresponde a 2 pontos, né? Corresponde aos pontos 0, 0 e a 3, 0, que são justamente os extremos do segmento que estava sendo considerado. Então, tem mais 2 candidatos a extremos relativos. Além do ponto crítico do interior do triângulo, que é com coordenadas 1, 2, temos já esse 0, 0, esse vértice do triângulo, e o outro vértice, o vértice 3, 0. Mais 2 candidatos, portanto. O próximo segmento, vamos examinar o segmento de reta entre 0, 0 e 0, 5. Nesse segmento de reta, x é igual a 0. Então eu vou definir a função v de y ao longo do eixo do y. Então é a mesma coisa que a função f ao longo do eixo do y, substituindo x por 0. Então fica com 3 vezes 0 vezes y, menos 6 vezes 0, menos 3y mais 7, ou seja, menos 3y mais 7. Então, nossa função v de y é definida como sendo 3y mais 7. Eu vou restringir o domínio dela para o intervalo fechado de que vai de y de 0 até 5. Agora tem então uma função contínua no intervalo fechado. Derivada dela é menos 3 e nunca é 0, portanto não tem ponto crítico no interior do intervalo 0, 5. Então os extremos ocorrem na fronteira, né? Em y igual a 0, y igual a 5, que correspondem aos pontos, então, 0, 0 e 0, 5. Então, tem mais um candidato, né, porque o 0, 0 já havia sido considerado, já estava lá computado como candidato a ponto de extremo. Agora, mais um candidato, o outro vértice do triângulo. Então, por enquanto, temos 4 candidatos. O ponto crítico do interior do triângulo, da região, é um ponto crítico com coordenadas 1, 1, e os 3 vértices da região triangular. Vamos examinar agora possíveis candidatos a pontos de extremo no segmento de reta entre o ponto 3, 0 e o ponto 0, 5. Então, a inclinação dessa reta, então, vou determinar a equação dessa reta, né? Então, a inclinação da reta é 5 menos 0 sobre 0 menos 3, então que é menos 5 terços.
Equação da reta que une os pontos 3, 0 e 0, 5, então é y menos 5 sobre x menos 0 igual à inclinação, que é menos 5 terços. Isolando o y, ali eu tenho então y igual a menos 5 terços vezes x mais 5. Então essa equação da reta vai ser válida para x entre 0 e 3. Então eu defino então uma função w como sendo uma função apenas de x, que ela coincide com os valores da função f ao longo desse segmento de reta, onde x é usado como parâmetro. Então, f de x, y, e y é uma função de x, y é menos 5 terços de x mais 5. Isso, então, fazendo uma conta ali, né, usando a definição da função, substituindo o x ou y por menos 5x sobre 3 mais 5, né, fazendo a conta, isso dá uma equação quadrática, né, uma função de segundo grau. Então w de x é menos 5x2 mais 14x menos 8, e o x está restrito ao intervalo fechado entre 0 e 3. Então, uma função contínua em um intervalo fechado. Vamos aos pontos críticos no interior. Então, derivada é menos 10x mais 14, derivada igual a zero, ou seja, x igual a 14 décimos ou 7 quintos, que é um número entre 0 e 3, então é um ponto crítico válido, é um candidato a extremo da função w. Então, além dos pontos de extremo, que são 0 e 3, eu tenho x igual a 7 quintos. Se x é igual a 0, então 7 quintos e 3 são os candidatos. Vamos aos pontos correspondentes em y, então ao longo desse segmento, então y é menos 5x sobre 3 mais 5, então se x é 0, y é 0, se x é 7 quintos, y deve ser 8 terços, se x é 3, y deve ser 0. Então estamos aí mais 3 candidatos, mas na verdade 0, 0, 0 e o 3, 0 são os vértices do triângulo, já tinham sido considerados. Então o que conseguimos agora foi um candidato a mais, que é um candidato do interior do segmento. Esse candidato está na fronteira da região triangular, mas no interior do segmento é o ponto 7 quintos, 8 terços. Então, agora passo 3, nós vamos calcular o valor da função nos pontos obtidos nos passos anteriores. O maior desses valores será o máximo absoluto e o menor o mínimo absoluto. Nós temos 5 candidatos, os 3 vértices do triângulo, este ponto 7 quintos, 8 terços, que é um ponto interior ao segmento de reta que une o segmento de reta que une o ponto 3, 0 e o 0, 5, e mais aquele ponto crítico do interior da região triangular com coordenadas 1, 2. Estão aí os 5 pontos, os 5 candidatos a extremo, e os valores da função, uma tabelinha então com os valores da função nesses pontos, nesses candidatos x, y nessa região fechada e limitada. Esse valor máximo ocorre num dos vértices do triângulo, na origem, no ponto 0, 0. O menor valor da tabela é o número 11, então esse é o valor mínimo absoluto que ocorre no outro vértice do triângulo, no vértice de coordenadas 3, 0. Neste exemplo, então, vamos determinar as dimensões de uma caixa retangular aberta no topo com um volume fixo de 32 pés cúbicos, cuja construção requer uma quantidade mínima de material. Então, a quantidade mínima de material é atingida quando a área da superfície lateral for minimizada. Então vamos chamar de x, y, z as dimensões da caixa, x o comprimento em pés, y a sua largura medida em pés, z a altura da caixa medida em pés. S é a área da superfície da caixa medida em pés quadrados. Então S é xy, a área da base, mais 2 vezes a x vezes z, mais 2 vezes y vezes z, essa 2xz mais 2yz é a área lateral, xy é a área da base, como a caixa é aberta no topo, não existe área do topo. Então essa é a função de 3 variáveis que me dá a área da superfície lateral, a área da superfície da caixa. Vamos usar a restrição do volume para diminuir uma das variáveis, então
de ter uma função de 3 variáveis para uma função de 2 variáveis. Restrição no volume diz que o volume da caixa deve ser 32 pés, então x, y, z deve ser igual a 32, ou seja, z é igual a 32 sobre xy. Então, substituindo ali na equação, na definição de S, o valor de z em termos de x e y, temos que S é xy mais 2x vezes 32 sobre xy mais 2y vezes 32 sobre xy. Podemos simplificar ali x e x, y e y, e escrever então uma função S de xy, a área da superfície da caixa, como função do comprimento e da largura, x e y, é igual a x vezes y mais 64 sobre y mais 64 sobre x. O domínio dessa função é o primeiro quadrante, né? O x e y ambos devem ser positivos, não há restrição nenhuma, não há uma limitação para algum valor de x ou y, então a princípio todos os valores do primeiro quadrante são válidos. Então, o nosso domínio é uma região aberta, né? Não é uma região fechada e limitada, então não é nem fechada nem limitada. Então, esse é o problema deste exercício. Nossa função é contínua nessa região, mas a região não é limitada e fechada, então o método que estávamos usando não se aplica aqui. Então não há garantia, primeiro, não há garantia da existência de valor mínimo absoluto da função S no primeiro quadrante. Segundo, se existir esse mínimo absoluto, ele deve ocorrer em um ponto crítico, isso sim. Então vamos encontrar os pontos críticos. Pontos críticos são encontrados igualando as derivadas parciais igual a zero. Então, derivada parcial de S em relação a x, isso é y menos 64 sobre x ao quadrado, né? Derivando a função S em relação a x. Derivando em relação a y, tem o x menos 64 sobre y ao quadrado. Então, está aí o sistema de duas equações, duas incógnitas. Na primeira equação, eu posso isolar y como função de x, y é 64 sobre x2, então substituindo na segunda, aí eu tenho x menos 64 sobre x ao quadrado, tudo ao quadrado deve ser zero. Então posso escrever isso como x menos 64 vezes x na quarta sobre 64 ao quadrado igual a zero. Cancelo as constantes de 64, fica a equação x menos x na quarta sobre 64 igual a zero. Coloco x em evidência para resolver essa equação, fica x que multiplica 1 menos x ao cubo sobre 64. Então tenho duas possibilidades. Uma é x igual a zero, que imediatamente é descartada porque não pertence à região que é o domínio, né? Não pertence a R, que é a minha região R nesse exercício, é o primeiro quadrante. Então x, o ponto com coordenada x igual a zero está fora do primeiro quadrante, né? Não tem coordenada x positiva, então é rejeitado. O outro ponto, a outra solução é quando o x for raiz cúbica de 64. Esse é o número 4, porque 4 é o cubo da 64, e esse é um valor de x aceitável, né? Porque o y correspondente, né, é 64 sobre 4 ao quadrado, né, 64 sobre 16, que também dá 4. Então esse ponto 4, 4 é um ponto crítico e é o único ponto crítico da função S no primeiro quadrante, né, da minha região R, né, que é a região do primeiro quadrante. Então temos a nossa função S de xy, que é a área da superfície da caixa, xy mais 64 sobre y mais 64 sobre x, definida no primeiro quadrante. Encontramos apenas um ponto crítico para essa função, é o ponto crítico 4, 4 no primeiro quadrante. E o valor do valor da função no ponto crítico, nós substituímos então x e y por 4 na definição da função, temos que então o valor de S 4, 4 é 48. Vamos mostrar que esse realmente é o valor mínimo absoluto de S no primeiro quadrante. Para isso, vamos observar o seguinte: se x vezes y for maior que 48, ou 64 sobre y for maior que 48,
ou 64 sobre x for maior que 48. Por que eu peguei esses termos? Porque esses são as três parcelas que compõem a função s de x e y. Se uma dessas parcelas for maior que 48, então acabou. Então o valor da função será maior que 48. Por quê? Porque estamos no primeiro quadrante, todos os termos são positivos, então se um dos termos já é maior que 48, então a soma dos três será maior que 48. Então nós vamos olhar para vamos negar então essa região, vamos pegar as desigualdades opostas. Então se isso não acontece, né, então x vezes y menor ou igual a 48 e 64 sobre y menor ou igual a 48 e 64 sobre x menor ou igual que 48. Bom, isso é equivalente a dizer o seguinte: 64 sobre y menor ou igual a 48 é a mesma coisa que dizer y maior ou igual a 4 terços, enquanto que 64 sobre x menor ou igual a 48 é a mesma coisa que dizer x maior ou igual que 4 terços. Essas três desigualdades, elas definem uma região fechada e limitada, que está ilustrada aí na figura. Essa região aí em azul é a região então definida pelas fronteiras, né? As linhas fronteiriças são as linhas retas y igual a 4 terços, x igual a 4 terços, que produz o vértice lá da região, um ponto 4 terços, 4 terços, e a curva, o ramo de hipérbole xy menor, xy igual a 48. Então a região interior essa, vamos chamar de R, essa região, né, uma região fechada e limitada. Então a função certamente ela possui um mínimo ali. Nós vamos mostrar que esse mínimo é 48. E esse será o mínimo da função, porque fora dessa região a função ela é maior do que 48, como já havíamos observado ali em cima. Então essa região foi construída, na verdade, para a partir do número 48, assim, para que fora dessa região a função seja automaticamente maior do que 48. Então, se provarmos que o valor mínimo da função é 48 dentro dessa região, esse será o valor mínimo em todo o primeiro quadrante. Então, está aqui uma função s de x vezes xy mais 64 sobre y mais 64 sobre x, uma função contínua na nossa região fechada e limitada R, logo possui um valor mínimo absoluto dentro de R. A fronteira de R é composta por duas retas e uma hipérbole, um ramo de hipérbole. Nessa reta y igual a 4 terços, a função ela é, então, s de x qualquer y igual a 4 terços, tem aquela expressão ali que pode ser simplificada, então 48 mais 4x sobre 3 mais 64 sobre x. E essa expressão certamente é maior do que 48, né, porque estamos no primeiro quadrante, né, x é positivo, todas as parcelas são positivas. Na outra linha fronteiriça, na linha x igual a 4, nesse segmento de reta ali, então substituímos x por 4 terços, né? Substituímos x por 4 terços e deixamos y variar. Então temos a expressão 48 mais 4y sobre 3 mais 64 sobre y, que certamente é maior que 48 aí no primeiro quadrante. Na outra linha fronteiriça, né, o ramo de hipérbole xy igual a 48, então usamos x como parâmetro e isolamos y, que é 48 sobre x, substituímos y por 48 sobre x, fazemos a conta, temos aí 48 mais 4x sobre 3 mais 64 sobre x, que certamente é maior do que 48. Então, o mínimo da função não ocorre na fronteira. Isso que conseguimos concluir, que s de xy é maior que 48 na fronteira, então o mínimo não ocorre na fronteira. E eu tenho que S no ponto interior a essa região, R, no ponto 4, 4, né, o valor da função é exatamente 48.
Então, isso me diz que o mínimo absoluto ocorre no interior, já que o mínimo absoluto ele deve existir, deve ocorrer em algum lugar, não ocorre na fronteira, então ocorre certamente no interior da região. Se o mínimo absoluto ocorre no interior da região, ele deve ocorrer em algum ponto crítico. Como só temos um ponto crítico, ele deve ocorrer neste único ponto crítico, que é o ponto crítico 4, 4. E neste ponto crítico, o valor da função é 48. Então, acabamos de mostrar que o valor mínimo ocorre quando x igual a 4, y igual a 4, e o valor mínimo de S é 48. Então, para responder a pergunta, ou responder a questão que foi pedida, as dimensões da caixa, com o volume fixo de 32 pés cúbicos e a caixa mais econômica possível, que gasta menos material. Então, temos x igual a 4, y igual a 4. Z foi obtida a partir da restrição do volume, né? X vezes y vezes z é 32, logo z é 32 sobre xy. Como x e y são 4, então z é 32 sobre 4 quadrado, né? que é 2. Então, aí estão as dimensões da caixa mais econômica possível. X igual a 4, comprimento igual a 4 pés, a largura y igual a 4 pés, a altura igual a 2 pés.